A partir desta sexta-feira à noite, o jornal Intercept divulgou mais umas mensagens entre o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, que é o atual ministro da Justiça, e o Deltan Dallagnol. Dentre as mensagens que já foram reveladas, inclusive mostradas por outros jornais, inclusive no site do UOL, temos que Moro orientou o Deltan a ficar com 30% de delação e juristas veem isso um fato gravíssimo. É sobre este assunto aí da questão da Lava Jato, do envolvimento do juiz Sérgio Moro, atuando diretamente com o Deltan Dallagnol, que é ilegal, inconstitucional, constitui crime. E é sobre este assunto que nós vamos tratar neste vídeo agora. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, ativar o sininho para receber as novidades e também de compartilhar e divulgar os nossos vídeos. Vamos então ao nosso vídeo. Moro orientou Deltan Dallagnol a ficar com pelo menos 30% de delação e juristas veem isso como fato gravíssimo. Bom, essa questão das divulgações aí pelo Intercept, as divulgações dessas mensagens trocadas entre o juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol já tem sido objeto de bastante discussão. Evidentemente que a direita brasileira, que o jornal brasileiro, principalmente a Rede Globo, e todos aqueles que estão alinhados com o Sérgio Moro e com o Bolsonaro, estão tentando criar uma narrativa diferente, melhor dizendo, estão tentando criar uma narrativa diferente para desqualificar o trabalho do Intercept e do jornalista Greenwald. Não adianta a Globo, por exemplo, o Sérgio Moro e seus seguidores utilizarem esse artifício aí, essa estratégia de desqualificar o Intercept, desqualificar o que está sendo divulgado. Até porque, se foi hackeado, por exemplo, coisa que já foi desmentida, inclusive pelo Telegram, se foi hackeada, se o telefone do Deltan Dallagnol e o telefone do Moro foi hackeado, isso seria um caso. Que essa narrativa que estão dizendo que constitui crime. O fato é que o conteúdo é gravíssimo. Assim como o juiz Sérgio Moro já mostrou que quando ele vazou o telefonema entre Lula e a presidente Dilma, e ele, em entrevista no programa do Bial, disse que isso não era o problema, o problema central estava no conteúdo, que não eram conversas republicanas e que a população precisava saber. Pois é, juiz Sérgio Moro, a população precisa saber do que o senhor fez junto com Deltan Dallagnol de maneira criminosa, quando atuou para criminalizar, para condenar o ex-presidente Lula, quando atuou de forma parcial. A Globo está usando toda essa narrativa de que foi hackeado, o telefone foi hackeado, então isto constitui crime, então não se deve levar em consideração. O fato é que o Moro está desmoralizado. A revista Veja de hoje, deste fim de semana, ela tem como capa o Moro desmoronando. Essa é a capa da Veja, Moro desmoronando. E a revista pede a punição para o ex-juiz Sérgio Moro. Portanto, com as denúncias que estão sendo feitas, com as revelações que estão sendo feitas a conta-gotas pelo site Intercept, cada vez mais se torna evidente a participação efetiva do juiz Sérgio Moro de maneira inconstitucional, de maneira ilegal, a participação dele efetiva, junto com o Deltan Dallagnol, trabalhando no sentido de condenar o ex-presidente Lula. Isso é totalmente inconstitucional, totalmente ilegal. E o Moro continua
como ministro da Justiça, chefe da Polícia Federal e, evidentemente, tentando abafar o caso. Bom, vamos aqui a alguns trechos do Intercept que vão revelar como o Moro atuou de maneira criminosa junto com Deltan Dallagnol para condenar o ex-presidente Lula. As conversas sobre Odebrecht sugerem que Moro e Deltan Dallagnol ignoraram limites da lei. As mensagens vazadas apontam quebra de sigilo na negociação de delação da empreiteira em 2016. Essa é matéria da Folha de São Paulo, que já mostra problemática a participação do juiz Sérgio Moro à frente da força-tarefa da Lava Jato. No novo vazamento, Moro sugeriu ao Ministério Público rebater o showzinho de Lula em depoimento. Essa questão é no mínimo, intrigante. Numa das falas vazadas nos telefones que o Intercept está mostrando, que mostrou esta noite, o juiz Sérgio Moro ele tenta rebater o showzinho de Lula em depoimento. Essa palavra showzinho, que está entre aspas, ela é usada pelo Moro. Com essa fala aí, se percebe claramente a participação do juiz Sérgio Moro de maneira criminosa. Significa que ele tripudia do ex-presidente Lula, ao mesmo tempo que também ele tripudia com os advogados do presidente Lula. Ele considera um showzinho. Isso é uma demonstração da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Imagine você que um juiz que ele está sendo responsável para julgar um caso, ele participar de todo o processo do caso, junto com o procurador, e ainda indicar como devem ser feitas as coisas, como os processos devem ser feitos, devem ser realizados, como a operação deve ser feita. Essa conversa aí, quando o juiz Sérgio Moro ele afirma para o Deltan Dallagnol que os advogados e Lula fizeram um showzinho, e ele já está demonstrando 100% a sua parcialidade no caso. Então isso é uma coisa extremamente criminosa e que não pode ser passado batido pelos jornais, pelos movimentos sociais, pela sociedade civil, pela justiça brasileira, pelas instituições. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele não pode ver isso e achar que é normal. Muito embora a gente saiba que alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal certamente trabalham nessa mesma linha de tentar abafar essa situação do Moro e do Dallagnol. Mas a situação vai ficando insustentável. Não adianta dizer que se foi hackeado, se não foi hackeado, porque o fato é que o juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol estão sendo desmascarados. Eles acabaram com a Lava Jato. Deixar isso em branco, deixar isso de qualquer jeito, não significa que vamos ter coisas melhor. Se a justiça brasileira, as instituições brasileiras não levarem a sério essa situação, podemos ter uma situação no Brasil que definitivamente a justiça brasileira ela vai ao lixo. Ela sucumbe de vez. Internacionalmente ela já está desacreditada. Agora imagine diante de uma situação dessa. Está marcado para o dia 25 de junho, no Supremo Tribunal Federal, analisar o caso da suspeição do juiz Sérgio Moro. É provável que alguns integrantes defendam que o juiz Sérgio Moro não pode ser considerado suspeito. Só que quem defender essa questão aí, quem tiver esse posicionamento aí, está enterrando a justiça brasileira. Se o Supremo Tribunal Federal ele optar por essa parte aí também, estará enterrando de vez a justiça brasileira.
infelizmente a gente sabe que não dá para esperar muito dessa justiça brasileira. Mas eu ainda tenho uma pequena esperança em função da magnitude do problema que está sendo apresentado. O Sérgio Moro, enquanto julgava Lula, sugeriu para a Lava Jato emitir uma nota oficial contra a defesa. Eles acataram e pautaram a imprensa. Observa, o juiz Sérgio Moro, enquanto julgava Lula, ele sugeriu para a Lava Jato emitir uma nota oficial contra a defesa. Eles acataram e pautaram a imprensa. Com essa afirmação aí, que está no Intercept, mais uma vez se demonstra a parcialidade do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro não só orientava todas as fases da Operação Lava Jato, não só orientava os procuradores, como também tinha uma atuação incisiva, uma participação política muito clara da busca frenética para condenar o ex-presidente Lula. Então, observe, ele orienta que é preciso fazer uma nota oficial para desqualificar a defesa, e essa orientação, logo é acatada, inclusive por um dos procuradores, o Santos Lima, Carlos Santos Lima. É gravíssima essa questão aí. Cada vez mais, o Intercept vai divulgando assim de maneira lenta, tá? Ele está, como se diz assim, cozinhando o Sérgio Moro a fogo brando. É muito inteligente essa forma como o Intercept está mostrando, porque ele sabe a estratégia que o Sérgio Moro vai utilizar, a estratégia que a imprensa que está do lado do Sérgio Moro vai fazer, que é o caso da Globo, por exemplo, que se ele soltasse todo o material que tem, por exemplo, mais de 1.600 páginas de conversas, isso não teria sentido, praticamente não teria sentido, porque num dia, 2 dias já estava consumado. E aí as pessoas esqueciam. Observe que essa estratégia de soltar determinadas coisas a conta-gotas tem a ver também com a estratégia que o juiz Sérgio Moro, que a Lava Jato fazia, quando estava no período de eleição, e que quando estava próximo mesmo à eleição, a Lava Jato ela soltava algumas coisas para incriminar o PT, incriminar o ex-presidente Lula, para deixar uma situação totalmente desconfortável para o ex-presidente Lula. Soltava as delações, por exemplo, a delação do Palocci, a delação do pessoal da Odebrecht. Então, observe que era sempre no período da eleição que se soltava isso. O juiz Sérgio Moro e a Lava Jato está provando desse veneno que utilizou. A coisa não vai acabar por aí. Espera-se muito mais coisa daqui para diante. Já está claro a parcialidade do juiz Sérgio Moro, mas muita coisa precisa ainda ser mastigada mesmo, para deixar muito mais claro ainda. Então, a suspeição do Sérgio Moro é uma coisa inevitável. Mas com a justiça que nós temos, com as instituições que nós temos, a forma como vem sendo articulado os 3 poderes, principalmente o judiciário, o executivo, a forma como estão articulados para defender o Moro ainda está pesando bastante. Mas uma coisa já está clara: o Sérgio Moro está desmoralizado. Por mais que ele tente mostrar o contrário, as conversas são claríssimas. As conversas que estão sendo demonstradas deixam evidente o caráter parcial do ex-juiz Sérgio Moro à frente da Lava Jato para condenar o ex-presidente Lula. Um trecho da conversa que tem aqui para a gente detalhar um pouquinho para vocês. Às 22h12, o Sérgio Moro, ele conversando com o Santos Lima, ele diz: talvez vocês devessem amanhã editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele.
Então, ele está orientando, observe, o Sérgio Moro está orientando os procuradores a fazer isso, a editar uma nota para falar sobre a defesa do Lula e para deixar para a opinião pública todo um processo já claro de desqualificação da defesa do ex-presidente Lula. O que é que vocês podem observar aí? O que é que nós observamos aí? A parcialidade cruel, absurda do juiz Sérgio Moro, porque ele não podia fazer isso. Se ele precisava dar alguma orientação de alguma forma aos procuradores, que isso é ilegal, inconstitucional, está lá no Código, está lá no Código Civil, então não pode, um juiz que vai julgar, ele não pode participar de um processo de toda uma elaboração, inclusive orientar como os procuradores deveriam fazer. Porque ele está na ponta, ele vai julgar. Ele não pode julgar uma coisa que ele está orientando como deve ser feito. Isso é uma coisa cruel, absurda, que o juiz Sérgio Moro fez junto com o Deltan Dallagnol. Ele diz, às 22h03, porque a defesa já fez o showzinho dela. Já comentamos sobre isso. Então aí ele está desqualificando a defesa do ex-presidente Lula e mostrando a sua participação política e raivosa contra o ex-presidente Lula. O Santos Lima, ele vai dizer o seguinte, respondendo, não estarei aqui amanhã, mas o mais importante foi frustrar a ideia de que ele conseguiria transformar tudo em uma perseguição sua. Ou seja, o Santos Lima, como procurador, ele está tratando da estratégia, de como vai ser feita todo o processo para julgar, para analisar o caso do ex-presidente Lula. Então ele está fazendo uma coisa que ele não poderia também fazer, dizendo isso com o Sérgio Moro, conversando isso com o juiz Sérgio Moro. Então isso também é inconstitucional. Um trecho que foi mostrado pelo Intercept ontem é que o Deltan, às 22h46, né, ele diz o seguinte: então temos que avaliar os seguintes pontos: trazer conforto para o juízo e assumir o protagonismo para deixá-lo mais protegido e tirar ele um pouco do foco, contrabalançar o show da defesa. Ou seja, mais uma vez aí o Deltan agora, conversando com o Moro, né, para tratar da estratégia que deve ser feita para chegar à condenação do ex-presidente Lula. O Deltan diz, esses seriam porquês para avaliarmos porque ninguém tem certeza. Tá? Ele está, mais uma vez, conversando sobre as estratégias. Mais à frente ele diz, o que seria apontar as contradições do depoimento. Então são as estratégias que estão sendo feitas, inclusive para ser divulgada na imprensa. E olha só o que vem mais adiante, às 22h49, olha só o que o juiz Sérgio Moro ele diz, tá? Ele diz o seguinte, e o formato, concordo, teria que ser uma nota para proteger e diminuir riscos. Então, ele acatando aí, mostrando que está acatando a orientação do juiz Sérgio Moro. E aqui, gravíssimo, gente. Olha só o que o Deltan Dallagnol ele vai dizer, que o JN, a Rede Globo, ela vai dar cobertura a essa situação aí. Ele diz o seguinte, o JN vai explorar isso amanhã ainda. Quer dizer, ele sabia, trabalhava com o JN, né? Trabalhava com o Jornal Nacional, trabalhava com a Globo, então aqui percebe-se o que podemos chamar um conluio. Ele contava, a força-tarefa da Lava Jato contava principalmente com a Rede Globo, para divulgar aquilo que interessava para ela e para eles, para chegar à condenação do Lula. Ele está passando todas essas informações, inclusive, para chegar a essa nota, para ser divulgada na Rede Globo, no Jornal Nacional. Então ele diz que o JN vai explorar isso amanhã ainda. Se for para fazer, teríamos que trabalhar intensamente nisso durante o dia, para soltar lá por
volta das 16 horas. O cuidado, né, que os procuradores têm, que o procurador Deltan Dallagnol tem aí, para levar a tempo a divulgação dessa nota, desqualificando a defesa do ex-presidente Lula, levar essa nota para a Rede Globo, para o Jornal Nacional. Mais adiante, o Deltan diz o seguinte, às 23 horas e 5 minutos, ele diz: caros, mantenham avaliando a repercussão de hora em hora, sempre que possível, em especial verificando se está sendo positiva ou negativa e se a mídia está explorando as contradições e evasivas. As razões para eventual manifestação são contrabalancear as manifestações da defesa. Vejo com normalidade fazer isso. Significa que ele tem uma certa preocupação, só que já justificando, vejo com normalidade fazer isso. Na verdade, não há normalidade nisso, né? Primeiro porque ele está traçando uma estratégia aí de investigação que está sendo, inclusive, repassada para a Rede Globo, para o Jornal Nacional. Pelo menos é o que dá para entender. Ele, nesse momento, quando ele diz que não há problema nisso, né? Quando ele fala que não há problemas nisso, ele não vê problemas nisso, então ele tem um cuidado que ele percebe, olha, estamos fazendo alguma coisa errada. Mas eles se confiavam tanto que deixaram a coisa passar. Eles trabalhavam em conjunto, Deltan Dallagnol, o juiz Sérgio Moro e a Rede Globo, como um dos principais apoiadores desse processo. Ele pede antecipadamente, ele pede anteriormente que os assessores verifiquem o que vai ser feito, que é apresentado na mídia, qual a cobertura que a mídia vai dar, né? Até diz que olhe de hora em hora como é que isso vai acontecer, para ficar atento em relação à defesa. Todas essas estratégias ele demonstra aí. Então ele diz, tirar um pouco o foco do juiz, que foi capa das revistas de modo inadequado. Ou seja, aí ele está defendendo o juiz Sérgio Moro, que no período aí foi capa da revista, né? E mesmo as capas da revista nesse período aí que estava havendo a Lava Jato, no processo que envolveu o ex-presidente Lula, praticamente todas as revistas, o Jornal Nacional, a Rede Globo, estavam do lado da Lava Jato. E aqui ele está contando principalmente com a Rede Globo e também o cuidado de limpar a imagem do juiz Sérgio Moro. O Deltan, às 23 horas e 2 minutos, ele diz o seguinte, caro, aqui ele está conversando diretamente com o juiz Sérgio Moro. Caro, parabéns por ter mantido o controle da audiência de modo sereno e respeitoso. Estamos avaliando eventual manifestação. A GN acabou de mostrar uma série de contradições e evasivas. Vamos acompanhar. Ou seja, ele está falando das contradições e evasivas, principalmente relacionado à defesa do ex-presidente Lula. O Moro, às 23 horas e 16 minutos, responde o seguinte, beleza. Também tenho minhas dúvidas da pertinência de manifestação, mas é de se pensar pelas sutilezas envolvidas. Aí ele está... Aqui que é importante se perceber? Que o Moro, junto com Deltan Dallagnol, estão conversando, articulando, trabalhando quais os próximos passos da Lava Jato, dos procuradores, né? O que fazer perante, inclusive, o que a defesa apresentou e como isso repercutiu na imprensa. Ou seja, não esquecer que, mais uma vez aí, o Sérgio Moro está participando ativamente desse processo, junto com o procurador. Coisa que ele não poderia, de maneira alguma, fazer, porque isso é inconstitucional. Se ele é o juiz que vai julgar, como é que ele pode participar do processo que vai juntar, vai ser analisado, vai ser julgado e condenar o réu? Essa é a questão, o acusado. Então está percebendo o caso? O juiz Sérgio Moro aqui, mais uma vez, está sendo reforçado
o trabalho conjunto do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, o que é gravíssimo, inconstitucional, ilegal e moral. Os advogados, eles pedem demissão do Sérgio Moro do Ministério da Justiça por lesão à moralidade. Grupo que entrou com ação no Tribunal de Justiça questiona também a omissão de Bolsonaro com os atos do ministro. Essa notícia aqui está no jornal Brasil de Fato, que foi publicado hoje em 15 de junho de 2019. Diante da repercussão já dessas últimas mensagens mostradas aí pelo Intercept, pelo site do Intercept, determinados juízes, advogados já estão entrando em questão, mais uma vez, contra o ex-juiz Sérgio Moro, deixando claro que ele não pode estar à frente do Ministério da Justiça, primeiro porque ele agora está sendo objeto, está sendo alvo de acusação. Está sendo alvo e está sendo a vidraça. Então, se ele está sendo a vidraça, ele não pode ficar à frente do Ministério da Justiça, inclusive dirigir, controlar, por exemplo, a Polícia Federal, se ele está à frente do Ministério da Justiça. Tá? Então, isso não pode acontecer. Por isso que a OAB e também vários advogados estão pedindo que o juiz Sérgio Moro seja afastado do Ministério da Justiça. Nada mais justo do que isso. Por mais que o Sérgio Moro queira abafar esse caso, desqualificar, porque eles vão trabalhar, vão insistir nessa tese aí da desqualificação, de ser hackeado, isso, aquilo. Já foi comprovado que não foi hackeado, que o site Telegram não foi hackeado. Então se conseguiu essas provas de outras formas. O que interessa agora é o que vai acontecer daqui para diante. Depende do andar da carruagem. O que eu estou querendo dizer? Que diante de tantas coisas, tantas denúncias, tantas acusações aí já demonstradas pelo site do Intercept, mostrando essa ligação perigosa entre o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, diante de tudo isso, não resta dúvida de que o juiz Sérgio Moro foi parcial, é parcial. Então ele não tem como continuar à frente do Ministério da Justiça. Claro que o presidente Jair Bolsonaro não vai largar o juiz Sérgio Moro. Enquanto ele puder, vai segurar. Os militares vão segurar o Sérgio Moro, mas a situação vai ficando insustentável. É o que o jornalista Greenwald vai mostrando. Então, cada vez que o juiz Sérgio Moro tentar mostrar o contrário, o jornal Intercept vai mostrar o que de fato o Sérgio Moro estava fazendo junto à força-tarefa da Lava Jato. Ele não atuou como juiz, atuou como inquisidor e como orientador. Ficou muito claro que as ações entre Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, os procuradores, é uma força coordenada, uma coisa totalmente criminosa. É isso aí, pessoal. Depois a gente fala mais sobre esse assunto, que é importante que a gente analise assim detalhadamente cada notícia, tá? Eu convido vocês a acompanhar as notícias que a gente está divulgando aqui, as análises, e também acompanhar os sites, os principais sites que nós temos nas redes sociais, tanto de direita quanto de esquerda, para vocês fazerem o balanceamento aí, fazer a análise, tá? Por exemplo, site de direita, por exemplo, a Veja, ela já soltou, já largou o Sérgio Moro e está pedindo a punição do Sérgio Moro, que vê que é insustentável. O Estadão também. A Globo está defendendo com unhas e dentes o juiz Sérgio Moro, porque provavelmente vai sair coisa relacionada à Globo também, como já saiu um pouquinho. E os sites de centro e de esquerda, que é importante ver também, mas sempre olhar de maneira criteriosa. E outra coisa, pessoal, é importante o seguinte:
Não olhem, por exemplo, não acreditem de cara em tudo que está sendo apresentado, por exemplo, nas redes sociais como o Facebook. Olhe primeiro o site Intercept, tá? Não acredite naqueles memezinhos, naqueles quadrinhos, naquelas coisas que de repente podem ter mentiras e que pode prejudicar uma análise precisa sobre essa realidade. Por exemplo, só para ter uma ideia, a semana passada algumas pessoas no Facebook chegaram a colocar algumas mensagens indicando que era de falas de Moro, falas de Dallagnol contra o ex-presidente Lula, e que estava no Intercept. Não tinha nada a ver isso. Então, olhe primeiro o Intercept, o que é que está sendo divulgado, para depois comparar para depois levar em consideração o que está sendo apresentado nas redes sociais. Porque vai ter muita fake também. O pessoal também, em defesa do Moro, está fazendo o contrário. O que é que estão fazendo? Tentando desqualificar o site do Intercept, tentando criar situações para desqualificar o site do Intercept. É isso aí, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, ativar o sininho para receber as nossas novidades e também de divulgar e compartilhar os nossos vídeos. Até mais.